Olá, querida personalidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Juan Alves Podcast. Para quem não me conhece, eu sou Juan Alves, sou psicanalista clínico com foco no tratamento de transtornos mentais e emocionais. No episódio de hoje, nós vamos entrevistar a psicóloga Elaine Cristina. Ela vai contar para a gente não só um pouco da trajetória, da história dela, mas também a gente vai conversar sobre a ansiedade e se a ansiedade está tomando uma grande parte da sua vida. Então fica com a gente, senta aí no sofá, pega a sua pipoca para mais esse bate-papo especial. Antes da gente começar, clica aí no gostei, no joinha, deixe o seu like e também compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa. Se você deseja ter um desenvolvimento emocional, se você deseja entender melhor a sua própria personalidade e ter um direcionamento, eu vou deixar também na descrição do vídeo os links para você entrar na comunidade Horizonte Humano. Na comunidade Horizonte Humano, você vai ter a oportunidade de ter acesso a um conteúdo, já está tudo lá gravado, bonitinho, cursos, aulas, palestras, para o seu desenvolvimento pessoal e também para um direcionamento emocional. Então não perde tempo, clica no link da descrição e vem para a nossa comunidade. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o nosso episódio de hoje. Muito bem, Elaine, seja muito bem-vinda. É um privilégio ter você aqui. Boa noite. Obrigada, o privilégio é todo meu participar aqui desse programa seu de podcast. Obrigada pelo convite. Que bom, obrigado por ter aceitado. A gente vai conversar bastante. Hoje a gente tem um tema muito legal que eu tenho certeza que vai interessar a nossa audiência, que é a ansiedade, né? Um mal que tem assolado a humanidade e a gente vai ter o privilégio de ouvir um pouco a Elaine falar sobre isso para a gente. Mas antes da gente entrar nesse tema, a gente quer saber de você, Elaine, um pouco mais da sua história, da sua trajetória, para que a nossa audiência possa conhecer você melhor. Então conta para a gente, Elaine, como é que você chegou nesse mundo da psicologia, como é que você entrou, como é que foi a caminhada? Conta para a nossa audiência, conta para a gente. Eu vou tentar fazer o resumidão, porque se for falar os detalhes, né? Fica à vontade. Bastante coisa. Mas começa porque os meus pais trabalhavam dentro de hospital. Então, a questão da área de saúde parece já estar muito envolvida, a questão e outros familiares também, técnicos de enfermagem. Meu pai era trabalhava no setor de raio-x, né? Minha mãe na parte de enfermagem. Então, essa parte de saúde sempre teve dentro de casa. Eu acho que por causa disso eu acabei, né, me direcionando, né, para essa parte da área da saúde. Com relação à saúde mental, foi porque eu, com 1 ano e meio, eu tive uma crise convulsiva muito forte, que eu fiquei internada. E eu fiquei entre a vida e a morte mesmo, foi bem forte. E aí eu consegui me recuperar. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui tendo aquele acompanhamento psicológico e neurológico, isso foi me chamando a atenção sobre os cuidados, né? Eu não tive nenhuma sequela, não tive, vamos dizer assim, até uma sorte com relação a isso, porque poderia ter tido. Verdade. Mas eu também, com isso, eu sempre tive muito contato, porque até então, anos atrás, na minha geração, para você fazer um teste, para verificar como que estava o QI, a função executiva cognitiva, nessa área, né, mais neurológica, se fazia dentro de APAE. E aí eu criança, ia para APAE e brincava com as crianças lá. Então tinha síndrome de Down, tinha autismo, que até então não era dado o nome, mas tinha as crianças que faziam acompanhamento lá. E eu gostava muito de brincar com aquelas crianças, achava aquilo ali massa, né, muito amorosas.
Então eu gostava de estar ali. E eu acho que isso foi ganhando depois, conforme, até pela minha história, o acontecido comigo, e eu presenciar muito essas outras crianças que neurologicamente, né, tinham as suas limitações. Eu acho que eu acabei assim, isso foi meio que ganhando o meu coração. Então eu sempre quis fazer, na verdade, assim, eu prestei até na Unicamp, que eu morei em Campinas, tentei prestar medicina, porque eu queria ser neurologista cirurgiã, mas é muito concorrido. Mas é muito concorrido, né? Então as vagas são poucas. Aí eu não consegui. Logo depois eu engravidei do meu filho mais velho. Aí quando meu filho mais velho estava já ali com seus 8, 9 anos, aí eu falei, não, agora eu vou fazer faculdade, eu quero ver se eu consigo alguma coisa na área da saúde. E porque eu não achava que eu ia conseguir na área da psicologia, mas eu queria na área da saúde, que de forma geral, no meu ponto de vista, era o cuidar, e de fato né? Uhum. E aí eu prestei um Enem, passei uma pontuação, hoje está contabilizando de 500 a 1.000, então é como se eu tivesse tirado 880, se fosse na pontuação de... Excelente. E aí eu me inscrevi no ProUni, consegui bolsa de 100%. Não paguei nada pela faculdade. E você pensando que não ia conseguir, olha. E aí, quando eu fui ver qual era o curso, né, que eu fiz pela Faculdade Universidade de Mogi das Cruzes, que fica no Alto Tietê, ali um pouco depois da Zona Leste de São Paulo, que eu morava lá. E aí, quando eu fui ver, eu tinha passado no curso da psicologia. Eu falei, bem, se não foi uma neurologia, mas é algo muito voltado, né, à psicologia, então eu consegui. Não foi fácil, porque eu tinha o meu filho mais velho pequeno, então eu tinha que trabalhar, eu tinha que tentar arranjar um serviço que pudesse tanto eu conseguir trabalhar, e depois sabia que mais para frente eu ia ter estágios para fazer, então ia ser bem desafiador. Aí eu fui trabalhar na área de telemarketing. Aí eu trabalhava 6h20 na área de telemarketing, até eu terminar a minha faculdade. Foi assim, sempre trabalhando de uma empresa e outra em telemarketing para conseguir terminar a faculdade e fazer todos os estágios, né, que eram necessários, pedido pela faculdade. Aí, em 2014, eu tive minha formatura, e aí depois, né, recebendo o certificado, né, o diploma, eu acabei começando a fazer aí os atendimentos, né. Mas eu acho que os atendimentos mais aconteceu maior durante a pandemia, porque antes eu até abri um consultório, mas tinha um outro, mas assim, que o boom maior foi durante a pandemia. Aí, onde que possibilitou essa abrangência do online, né? Porque daí eu atendo pessoas de vários lugares do mundo, que são brasileiros, que estão, ou que sabem falar português, né? E que aí eu consigo alcançar essas pessoas aonde que elas estejam para poder fazer os atendimentos. Olha só, que trajetória. Parabéns, Elaine. Parabéns. Com certeza, não só eu, mas a nossa audiência, ela fica muito inspirada, né? Quando a gente vê as histórias de superação e quem consegue vencer apesar das adversidades, concluir, né? Alcançar os seus alvos. Isso nos inspira também. Excelente, parabéns. Muito bom, muito bom. E assim, Elaine, né? Agora a gente trazendo um pouco pro tema, né? Pegando o gancho da sua história, você contou sobre as adversidades. E hoje uma das maiores adversidades que a gente tem observado, né? Principalmente quando a gente trata pessoas emocionalmente, é a questão da ansiedade, né? Como você vê hoje a importância desse tema? Você falou, olha, tá ali numa área em que eu posso cuidar de outros, né? E como você vê essa questão da ansiedade no mundo hoje? Como é que você observa esse problema? Por que você acha que esse tema, ele é um tema tão importante nos dias atuais que a gente vive? Porque assim, conforme a sociedade humana foi crescendo, porque não existe um registro histórico que diga para a gente que essa mesma quantidade populacional que nós temos hoje no mundo já aconteceu em algum momento na humanidade. Então, a concentração de pessoas, junto com uma tecnologia que nunca já vista, né, os afazeres, por que esse tema, né? Será que a ansiedade está tomando o tempo da sua vida? Porque hoje, quem
Me fala, quem não tem uma ansiedade em algum momento, em algum setor da sua vida? Isso se não dizer sobre vários, né, cenários que a pessoa está inserida, né? Então, no papel de mãe, papel de pai, papel de marido, papel de esposa, seja o que for. Então, a ansiedade, ela está cada vez mais tá tomando conta da vida, do cotidiano das pessoas. Só que é aí que mora o perigo. Eu tenho ansiedade, tá tudo bem? É assim que hoje a sociedade... Ah, tá tudo bem, é assim mesmo, todo mundo tá assim, né? Então, isso está agravando cada vez mais a vida das pessoas sem elas perceberem. Às vezes até percebe, mas tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então, só que... e afeta o quê? Afeta o seu relacionamento dentro de casa, fora de casa, o relacionamento de você para com você mesmo, né? Porque vai ter momentos que a ansiedade ela vai afetar negativamente os seus pensamentos, que são os pensamentos intrusivos, né? Quem é ansioso fala muito sobre isso, né? Como que os pensamentos vêm acelerados, tomando conta, pensamentos negativos, o medo, a preocupação. E hoje o normal é ser ansioso. Talvez se uma pessoa falar que não é ansiosa, gera até estranheza. Então a gente passou no momento da sociedade que o anormal virou normal. É ter ansiedade. Verdade. Né? E quanto que isso afeta o dia a dia, né? A produtividade das pessoas, os seus relacionamentos. Muitas vezes chega marido ou esposa, ou até quando eu vou fazer terapia de casal também, né? A ansiedade dos dois, ou a ansiedade ainda mais aflorada de um. E como que isso afeta o relacionamento dessas pessoas? Então, a gente é preocupante, porque muitas vezes isso afeta de um jeito que parece bobeira, mas acaba gerando até separação. Então, que triste isso, né? A gente é um dos países que mais tem o número aí de pessoas ansiosas, junto com as pessoas depressivas. Então, acho que é muito importante a gente tocar sobre esse assunto, porque se a ansiedade não está instalada em um nível mais alto, é conscientizar as pessoas que, da mesma forma, ela tem que ter uma alimentação saudável, uma vida com rotina de exercício físico, né? Nem que for uma caminhada, que é importante para a saúde dela, para ela não ter um infarto, um AVC, né? Um problema intestinal ou gástrico, que seja. Se as pessoas entendem que esses tipos de prevenções são importantes, por que não falar sobre uma prevenção também sobre a saúde mental? Porque cuidar da pessoa só quando ela está doente. Verdade. Então, temática assim, de dizer assim, olha, se você está sentindo que está preocupado demais, aquela início de frase famosa, e se, e será, já acende a luzinha aí, a lanterninha, porque realmente alguma coisa já está começando a ficar errada. Verdade. A preocupação excessiva com relação ao futuro já está gerando muita angústia, já está gerando, né, aquela tristeza ao mesmo tempo, ou medo, ou uma preocupação que às vezes assim não está acontecendo nada que te mostre de fato que aquilo está sendo em evidência. Então já significa que a ansiedade está começando a entrar no seu espaço, né, a tomar conta da sua vida. E é isso que a gente procura sempre dentro do que a gente chama de psicoeducação, né? Ensinar, mostrar para as pessoas. Eu acho que a pandemia, apesar de todos os malefícios, né, que houve dentro da pandemia, mas olhando pelo lado ainda positivo, a gente teve muita informação, as pessoas começaram a ter muita informação sobre questão de saúde mental. Eu acho que hoje está começando a ficar mais consciente sobre alguns assuntos, né? Ter mais acesso a esses assuntos. Mas as pessoas têm que entender que isso tem que fazer sentido. A informação tem, mas faz sentido para você? Está realmente isso acontecendo na sua vida? Admitir isso também às vezes pode ser muito dolorido. Eu não quero estar doente, ninguém quer.
Então, antes que fique mais agravado, por que não procurar alguém que possa contribuir, que possa ajudar, né? Então, fazer uma psicoterapia para que consiga realmente expor o que está sentindo, fazer todos os passos que a gente faz nos tratamentos, né? Se for necessário o acompanhamento com o psiquiatra, faça. Eu tenho medo de ficar viciado no remédio, ficar dependente do remédio, né? Mas nesse momento, se a gente for pensar, até um dipirona é preocupante, né? Até o dipirona. Então, por que não entender que é um tratamento com acompanhamento com profissionais que vão estar olhando como que aquela pessoa está reagindo? Exato. Então, são detalhes assim que eu acho muito importante, sabe, Juan? Muito bom, excelente, Elaine, excelente, excelente. Eu achei interessante o que você falou sobre a ansiedade, ela tomar conta do dia a dia, né? Porque a ansiedade em si, ela é um mecanismo de alerta do corpo. Então, a ansiedade em si, ela é uma reação que ela é esperada, ela é natural. Agora, como você disse, né, quando ela começa a tomar conta, né, como é o nosso tema, pedir passagem na sua vida, começa a atrapalhar, a transtornar, ela começa ali a já configurar talvez um transtorno de ansiedade. E aí, isso pode, como você falou, ser difícil de admitir. Embora a ansiedade seja normalizada, você admitir que precisa de um acompanhamento, de um tratamento, pode ser difícil, né? Então, você da nossa audiência que está nos assistindo, você que está assistindo esse podcast, olha que pontos interessantes a Elaine está trazendo para a gente sobre a importância de olhar para si mesmo. A importância de você estar atento aos gritos do seu emocional, aos gritos do seu psicológico, para que você possa ter um acompanhamento, ter a ajuda que você precisa no momento que você precisa. E, por exemplo, né, Elaine, o que você acha? Você acha que tem alguns sinais, sintomas que a nossa audiência aqui ela pode perceber ou ela pode começar a prestar atenção para identificar se essa ansiedade já saiu de algo que é uma reação normal? Eu vou fazer uma entrevista de emprego, estou ansioso, isso é normal. Mas como é que a gente sabe, se tem alguns sinais, alguns sintomas que você possa trazer para a nossa audiência, que mostrem que eles ali, olha, agora isso já está começando a sair do que é normal e passar a estar transtornando a vida da pessoa? A gente trabalha, todo profissional da área da saúde, e a gente trabalha com o Manual da Saúde Mental. É um manual que ele é base para todo mundo, profissional da saúde mental mundial. Então, não é só Brasil. E o que ele traz ali, né? Quando realmente a ansiedade está sendo algo que está afetando a vida profissional e social da pessoa, que a qualidade de vida dela está sendo prejudicada devido a alguns sintomas. Então, medo, tudo gera um medo muito grande, sempre com um olhar muito negativo por medo. Então, bem, eu quero comprar um carro, mas e se eu comprar o carro e o carro começar a dar problema? A pessoa, entenda que a pessoa nem comprou o carro, ela nem sabe como que vai ser esse carro, né? E já está naquele pensamento tumultuado, pensamento que muitas vezes se a pessoa, igual eu sempre falo para os meus pacientes, parece que vocês estão deitando na cama e tentando resolver a vida ali no travesseiro, e não resolve nada, né? Porque a cabeça fica tão acelerada que ela não consegue chegar num ponto em comum, algo lógico para ela. É sempre medo e preocupação, medo e preocupação. Então, quando perceber que medo e preocupação está tomando conta, significa que isso já está afetando a tua rotina. E muitas vezes as pessoas hoje estão mais perceptíveis, né? Então, quem muitas vezes são mais achegados, geralmente as pessoas começam a falar: mas você está muito ansiosa, você está muito acelerada. Então, quando começa essas falas, também a pessoa já começa a entender que realmente está, e ela chega a admitir, é verdade, estou assim, preciso desacelerar um pouco. Mas o desaceleramento não é tão fácil assim.
Porque na hora que a ansiedade vem, pode vir tremores, palpitação no peito, né? Aquela sensação de angústia da pessoa, né? Mão suar. Então, a insônia é muito comum. Apetite. Voltando na insônia, pode ser uma insônia, geralmente é insônia, mas tem pessoas que às vezes, para conseguir desacelerar, ela fala assim, eu preciso dormir. E aí parece que o sono é uma fuga também, a mente também trabalha com isso, com a questão de dormir demais. O apetite não é diferente. Tem pessoas, a gente vai encontrar ansiosos que ou come demais, né? Comeu um prato, comeu o suficiente, mas não, eu preciso comer mais, principalmente doce. Ansioso tem uma fixação por doce, né? Ou então tem ao contrário, a pessoa que não consegue fala assim, eu não consigo beber nem água. E dos dois lados, seja ou não comer ou comer muito, a gente percebe, é nítido fisicamente na pessoa que ela manteve um padrão ali de peso, né? Estatura física, e de repente, quando a ansiedade começa a bater muito forte, ela perde, porque ela não consegue comer, ou ganha muito peso, porque ela está comendo demais. Então, são coisas assim, sabe, que a facilidade de perceber é perceber aquilo que está atrapalhando o dia a dia da pessoa, que já está virando desconforto. Porque, como você disse, a ansiedade é algo já inerente da pessoa, é o estado de alerta. Mas aqui, falando sobre uma ansiedade que já está prejudicada, é esse excesso. É algo que já está fazendo com que a pessoa não consiga nem tomar as decisões, porque até uma tomada de decisão e de coisas simples. Às vezes, até uma roupa que vai vestir, ela tem a necessidade que o outro diga para ela qual roupa que ela deve escolher. Ou tá saindo, fala para mim o que eu vou comer, porque ela não consegue tomar a decisão, ela trava, aquilo para ela vira uma questão muito forte, né? Então a gente vê como que as pessoas sofrem, né? Então é uma sociedade que é um tumulto de informação e que gera muito medo sobre tudo, porque diferente lá da Primeira e Segunda Guerra, que foi devastador na humanidade, mas as pessoas demoravam para ter a informação de que a guerra estava afetando algum outro lugar, que estava afetando uma parte do mundo. Hoje não. Hoje, se você está na rede social, se você abre qualquer noticiário, se você está a qualquer momento aqui dentro da internet, você recebe que, olha, está tendo guerra lá, está acontecendo aqui, aí teve um tiroteio no outro lado do mundo, ou teve ali do lado da sua casa. Então, quer dizer, as pessoas recebem as informações de uma forma muito rápida, e tudo isso gera muito medo, porque é uma sobrecarga de informação ao mesmo tempo, você não sabe o que você vai pensar, o que você vai definir, e gera muito medo, porque tudo está muito perigoso, tudo está muito volátil, né? Então ora a parte financeira do mundo tá boa, e aí, se eu perder meu emprego? Aí já começa, e se eu perder meu emprego? E se eu não conseguir sustentar a minha família ou me autossustentar? Então, coisas desse tipo também, por isso que a sociedade está muito ansiosa hoje em dia, né? Por causa das suas responsabilidades e os papéis que ela exerce. Então, entender que momento que a ansiedade não está no seu normal é perceber quando o medo ou a preocupação já está dominando a tua vida a ponto de te travar de um ponto de decisão e não te possibilitar muitas vezes até ir à frente. Às vezes por até uma boa oportunidade, como comprar um carro, né? Porque o carro não vai ser só para quebrar, ele vai acontecer se for usado. Acontece, até com os novos acontece, né? Mas e aí? Para onde que esse carro vai me levar? Quais são as oportunidades que esse carro vai me trazer? Que tipo de liberdade que eu vou ter com um carro na minha vida? A pessoa ansiosa não consegue parar para refletir sobre isso. Olha só. Verdade. Eu gostei do que você falou, Elaine, sobre a questão das coisas simples, né? Ali como você falou do manual, né? O DSM, ele traz esses sinais e sintomas. E é importante o que você disse também para a nossa audiência, né? Para que elas possam começar a ter um olhar para si. Porque é como você disse, às vezes em coisas simples, você começa a perceber uma dinâmica patológica, algo que já sai
da normalidade, que já não é mais aquela ansiedade natural e que é percebida por outros, e às vezes a gente não dá atenção. Às vezes a gente acha que isso é o normal, né? Que está extremamente acelerado é o normal, né? Você também falou algo muito interessante sobre o excesso de estímulos, né? Hoje, isso que você disse é perfeito, né? Existe uma sobrecarga de estímulos estressantes, né? E tudo isso faz parecer com que essa sobrecarga, esse excesso seja normal, a normalização da ansiedade. Ah, mas você não está ansioso? Como? Parece que você precisa estar por causa das coisas, né? Ué, você não está? Você não está, mas todo mundo está. Então, é um excesso. Você percebe que começa a dominar a vida e ela começa aos poucos, né? Começa talvez ali com uma sobrecarga em uma área da vida, talvez no trabalho, talvez no relacionamento, talvez uma situação difícil que a pessoa passou, né? Um trauma, e isso vai se espalhando, pedindo passagem, né? Como é o nosso tema, né? Pedindo espaço na vida da pessoa, até que isso passa a dominá-la. E aí ela começa a não ver saída, né? E afeta todos os campos da sua vida. E assim, Elaine, para nossa audiência, né? Pessoal, a gente está tendo aqui um bate-papo maravilhoso com a Elaine sobre a ansiedade. A Elaine é psicóloga. A gente vai deixar os contatos dela na descrição desse vídeo. Então, se você está gostando, se você está, olha, rapaz, eu quero ter o atendimento com a Elaine, vou deixar na descrição os links para vocês entrarem em contato com ela, e mais um pouquinho para frente ela vai falar mais sobre como vocês podem contactá-la, tá bom? Mas, Elaine, como é que a gente entendendo esse panorama, né, que realmente a ansiedade ela tem pedido passagem, mas o que você acha? Para a nossa audiência, tem algum método? Primeiro você falou, né? Olha, tem que olhar para si, para esses pontos que você comentou, mas tem alguma coisa que a pessoa possa fazer desde agora, na sua opinião, para ela trazer um alívio emocional, para ela já sair daqui desse episódio do podcast, colocando alguma coisa em prática, que possa trazer um alívio, que possa ajudá-la a não só uma compreensão sobre sua própria ansiedade, seu próprio estágio, mas também tentar ter um alívio? Você acha que tem alguma coisa que você possa trazer para a gente? Tem sim. E assim, para conseguir, vamos dizer assim, tentar buscar naquele momento que você não vai ter um profissional da área da saúde perto de você dizendo, olha, você tem que fazer isso. Eu acho que a primeira coisa a pessoa, ela, como eu falei, olhar para si. E olhar para si é entender o que está sentindo e o que está acontecendo. Então, se percebeu que a ansiedade está ali, né, mexendo demais, porque pode ser, a ansiedade, ela pode ser vinda de um ambiente onde pode ter gerado essa ansiedade, então seja um ambiente familiar, às vezes as pessoas da própria família já têm ansiedade, e isso vai meio que os filhos aprendendo, né, a ter também, como pode ser de situações externas, às vezes dentro de casa é muito bem equilibrado e do lado de fora as coisas vão acontecendo e geram ansiedade, muita cobrança também pode gerar ansiedade, competitividade. Então, independente de onde que a pessoa estiver, o que ela pode fazer primeiro? Eu acho muito importante e uma coisa muito simples, respirar. Pessoa ansiosa, ela hiperventila. É respiração curta e rápida. De início, isso vai incomodar muito, mas é um exercício, né? De novo, fazendo um comparativo para uma dieta ou para uma vida saudável, a gente precisa começar pelo menos para uma caminhadinha, para depois fazer as cardio, né? Como o pessoal chama, para depois fazer os exercícios maior, né? De pegar peso, de puxar no braço, puxar na perna, o que seja. Então, esse exercício ele vai ser importante. Então, é respirar. Eu não vou nem dizer, existem técnicas, diversos modos de exercício de respiração, são excelentes. Quem pesquisar exercício de respiração vai ter a diafragmática, a 4, 7, 8,
Enfim, vai ter outras aí, mas eu acho que a mais importante é a pessoa começar a entender que ela precisa ficar mais relaxada. Então, como que faz isso? Pode fazer em qualquer lugar. Então, tá em pé, seria interessante sentado ou deitado. Mas se tiver em pé e começar a perceber numa fila, por exemplo, que tá ficando ansioso, faz a respiração, que ninguém vai nem perceber. Então, é puxar o ar pelo nariz, devagar. Eu gosto muito da diafragmática, porque o próprio músculo que fica aqui em cima, debaixo da nossa costela ali, o diafragma, ele dá uma boa relaxada e uma sensação agradável. Então, respirar, tentar jogar esse ar para a barriga. Até brinco, faz barrigão, né? Então, joga o ar ali para a barriga. E aí, segurou? Espera um pouquinho, solta devagar. Esse processo já faz com que a ansiedade vá diminuindo. Por quê? Porque você está jogando oxigênio para dentro do corpo. E o oxigênio é muito importante para o metabolismo ali, né? Os glóbulos vermelhos, eles levam oxigênio. Se está faltando, por isso que o coração tem que bombear mais forte. E é onde que você sente essa palpitação, porque reduz, né? A gente, quando fica ansioso, a gente libera substâncias no corpo que fazem a gente ficar muito acelerado. Então, é por isso que é importante. Então, um exercício de respiração ajuda. Água gelada, mesmo na época do frio. Se tiver uma aguinha mais geladinha, beba. Por quê? Por 2 motivos. E é interessante junto com a respiração. Porque a água também tem oxigênio. Então, mandando mais oxigênio para dentro do corpo. A água gelada, ela vai ajudar a reduzir a temperatura do corpo, porque quando a pessoa está muito ansiosa, a temperatura do corpo dela tende a aumentar. O que acontece? É metabólico. O corpo esquenta, dilata as veias, e aí a circulação do sangue começa a ficar mais agitada. Você bebendo uma água e tentando estabilizar ali a sua temperatura do corpo, então diminui, e aí o fluxo corre adequadamente no corpo. Então, respiração, água gelada. Em casa, lá no final do dia, tira um momento, não precisa ser muito, mas tirar um momento. Tem um caderno que fica ali na cabeceira, se necessário, em cima do travesseiro, para quando chegar à noite, você tirar aquele tempinho para escrever quais são as emoções que eu tive ao longo do dia. Porque, concorda? Muita informação, muita agitação, um dia que todo mundo fala que em vez de 24 horas deveria ser 48, porque parece que as coisas passam muito rápido e você não consegue acompanhar. Então a gente sente o que sente, mas é tão automático que passa reto. E aí, o que eu senti durante o dia? Como que você vai reconhecer as suas emoções e saber lidar com seus limites, lidar com as suas situações do dia a dia, se você nem sabe o que você de fato está sentindo? Então, anotar. Anota as emoções e, detalhe, ainda dá nota para ela de 1 a 10. Por quê? Porque 1 foi fraco e 10 foi intenso. Aquilo está se repetindo, mas espera aí, está se repetindo. O que eu posso fazer para amenizar? Porque um bom ansioso, ele vai querer eliminar de cara. Ele vai querer já acabar com aquela emoção negativa já de imediato. E não é assim. Tem que ir aos poucos para você ir sentindo, né? Que, olha, realmente eu estou conseguindo. Porque se fosse para eliminar rapidamente, que bom seria, né? A gente ensinava técnica dentro das sessões. Fazia assim, né? E pronto. É um remédio. Olha, toma aquele remedinho, né? Olha, ele é excelente para acabar com os seus problemas. Mas não é assim, né? Verdade. Eu até gostaria de falar isso para os pacientes, mas não é assim que acontece. Então, essa autoanálise, esse reconhecimento, por mais... eu não quero sentir raiva, mas você sente raiva. E admita isso. Mas eu vou sentir raiva por um familiar meu. Admita que você sentiu. O problema não é em si sentir. É o que você vai fazer com esse sentimento. E aí que gera ansiedade nas pessoas. Eu não devo sentir. E vai mandando as emoções para dentro. Meio que engasgando, né? Igualzinho a comida engasgada, vai mandando para dentro. E isso vai implodindo uma hora. Então, reconhecer isso já vai ajudar bastante. Ter esse caderno para anotar. No dia que tiver mais, mais tranquilo, disposto para anotar mais observações, anote. No dia que não tiver, só coloca a emoção e anota. E coloca alguma coisinha ali, uma frasezinha, só para você identificar o que aconteceu, para você ter sentido aquela emoção. Então, se permita sentir,
é ficar no meio termo, achar um equilíbrio, né? Não ficar anestesiado, porque é isso que a ansiedade faz, anestesia a pessoa de um jeito, porque gera medo, e acaba sendo uma zona de conforto, e ao mesmo tempo se permita. Então, eu estou entendendo o que eu estou sentindo, mas qual o movimento que eu vou fazer? Como uma escada, né? Eu não começo por degraus. Então, qual é o meu próximo passo para subir um degrauzinho para conseguir alcançar aquele momento, aquela tranquilidade, ou pelo menos saber manejar? Então, essa autoanálise vai ajudar bastante. Porque o ansioso, ele precisa do controle. Então, ele quer o controle das coisas ao redor dele. Então, ele tem que aprender a ter o controle de forma positiva das suas emoções. Então, eu acho que a respiração, a água e a escrita é importantíssima, porque a escrita faz um movimento no cérebro. É coisa, como se diz, se a gente for ver a imagem, né, de estudos que mostram isso, como é lindo ver o cérebro no momento que a pessoa está ali articulando e escrevendo as emoções dela. Verdade, verdade. Então, Eu vi isso. Você estava falando da escrita, eu vi um estudo que ele mostrava que quando a gente escreve, diminui até 70% a nossa ansiedade. Quando a gente coloca ali no papel, né, tira do campo mental e passa para o campo físico. Então é como se como a gente estava falando, né? Às vezes a gente tem um excesso tão grande de estímulos e a escrita pode ser uma válvula para você, uma válvula de escape para esse excesso, né? Para essa sobrecarga, para essa. Perfeito, excelente, excelente. Eu gostei muito também do que você falou sobre ter esse caderno para também mapear as emoções, né? É uma técnica também excelente, né? De você ali colocar o que você está sentindo. E isso, eu não sei se você concorda, Elaine, mas isso até mesmo fortalece o exercício do autoconhecimento. Sim. Né? Porque você vai se forçar a colocar por escrito aquilo que você sentiu, e você vai ter que se forçar a descrever, né? Dar um nome àquilo. Mas um ponto importante, Uhum. Você vai descrever, você vai identificar, mas uma coisa que a pessoa tem que tentar ao máximo, porque o ansioso ele é perfeccionista. Então, se ele entender que ele fez alguma coisa errada, ou que não foi bom o suficiente, ele vai gerar autocrítica. Verdade. Então, é assim, entender a limitação. Né? Então, é gerar esse autoconhecimento, essa autoanálise, entender o que sentir, mas sem um julgamento da perfeição. Perfeito. Isso é muito importante. Excelente, muito bom, muito bom. Pessoal, estamos tendo aqui uma aula. Você é ansioso, você é ansiosa. A Elaine está aqui dando o caminho das pedras, na verdade, o caminho sem pedras, né? Para tirar as pedras, para você se conhecer melhor e entender como começar a lidar com isso, né? Claro, como a Elaine falou no início, né? Se você vê que você está ali já de uma forma que você não consegue mais a ponto de explodir, então talvez seja a hora de procurar a ajuda ali de um profissional, né, Elaine? Elaine, a gente está chegando na reta final aí do nosso podcast. Maravilhosa. Mas eu quero que você, antes, deixe para a gente, para a nossa audiência também, uma mensagem, né? A gente sabe que a gente vai ser assistido por diversos tipos de pessoas, e talvez uma pessoa ali olhou o que você falou, escutou o que você disse e se identificou. Ela falou, não, olha, esse sou eu, ou isso aí está acontecendo comigo, então, olha, eu estou me sentindo assim. Que mensagem você deixaria para a nossa audiência, para a pessoa que está nos assistindo, que se identificou com esses sinais, com esses sintomas, que ela olhou e falou, não, olha, isso aí está acontecendo comigo. Qual é uma mensagem que você deixaria para essa pessoa, para quando terminar esse podcast, esse episódio, ela possa ter isso na mente e levar para o coração? Então, olhando para as pessoas que entendem que tem ansiedade e que isso gera muito sofrimento, como eu falei, existe a questão do perfeccionismo. E a autoestima das pessoas acabam ficando muito baixa, porque a expectativa que ela tem sobre ela mesma, de ser perfeita, de fazer tudo muito certo, é muito alta.
Então, ela meio que coloca o seu próprio valor de lado. Então, é gerar a questão do amor próprio, porque hoje em dia as pessoas acham que o amor próprio é egoísta e egocentrista. E não é. Elas precisam do amor próprio, para ela se entender que ela tem o valor e as qualidades dela. Né? Isso é muito importante. Então, eu acho que dentro de um quadro geral é ter um autocompaixão. Então, vamos lá, vamos exercitar da seguinte forma. Se eu conhecesse, se eu tenho uma pessoa muito querida, um amigo, uma amiga, ou seja, alguém da família, né, que eu amo demais, e ver se sofrendo por causa de uma ansiedade excessiva. Então, fazer aquele exercício de se colocar como uma terceira pessoa, né? Qual o conselho que eu daria para essa pessoa? Como que eu acolheria essa pessoa? Né? O que eu gostaria de dizer para ela para consolar ela? Então, esse exercício pode ser feito com você mesmo, quem está escutando, que tem ansiedade ou qualquer outro tipo de problema, né, de emocional ou saúde mental. Porque isso vai trazer para você meio que assim, eu estou me abraçando, estou me acolhendo, né? É uma parte importante da minha vida, como isso tudo está me afetando. Então, eu acho que assim, a questão do amor próprio, que o amor acho que vem lá no topo, e depois vem, né, a autocompaixão, o acolhimento, né? Para poder a pessoa entender, né, que ela tem as suas capacidades, né? Não exigir demais, não ter essa autocobrança, né? Então, acho que é muito importante. Acho que para quem está aqui, que é ansioso, né? Eu acho que seguir, pensar sobre isso e refletir sobre isso. E mais ainda, ter que fazer sentido, porque se não fizer sentido, se fizer no automático, não adianta. Vai começar, daqui a um tempo para. Tem que fazer sentido. A pessoa tem que sentir que isso está sendo algo significativo para ela. Mas eu acho que começar pelo amor próprio é muito importante. Excelente, muito bom, Elaine. Obrigado, olha, um privilégio ter você aqui. Obrigado. Espero que volte mais vezes com mais temas para a gente conversar. A Elaine Tudo tem bem. muita bagagem, então a gente quer aproveitar essa experiência para trazer para a gente também. Elaine, eu vou botar aqui na tela, Uhum. vou colocar aqui os contatos da Elaine, tá bom? Deixa eu ver aqui. Peraí. Isso, beleza. Quem quer contatar você, quem quer encontrar, gostou, olha, viu aqui o nosso episódio do podcast, gostou de você, quer conversar um pouquinho com você, quer entrar em contato, como é que a pessoa pode fazer? Explica pra gente. Como você colocou aí, tem o Instagram, né, que ela pode mandar mensagem lá na parte de mensagem do Instagram. E tem o WhatsApp que eu deixei, que é o meu número, né, para os atendimentos. Então, diga, na hora que entrar em contato, fala que me conheceu aqui pelo podcast do Juan. Né? Que eu vou saber que é por aqui. Né? Vai ser um imenso prazer se as pessoas tiverem dúvidas, né? E quiser bater um papo, tá tudo bem. Mas eu acho que de repente, mesmo que não se sinta, né, a necessidade inicial de fazer uma sessão, mas que ela se sinta acolhida, né? Então, eu preciso de alguém, preciso ajudar alguém, né? Pode passar meu contato também. E mesmo que caso eu não tiver horário na agenda, eu tenho ótimos profissionais também da área que eu posso indicar, né? Então, precisando de ajuda, chama, né? Manda mensagem. Se tiver alguma dúvida em alguma situação que eu puder ajudar de uma forma rápida e prática, eu vou estar à disposição. Perfeito, muito bom, excelente. Pessoal, tivemos aqui mais um episódio maravilhoso com a Elaine. Vou agora me despedir dela. Elaine, muito obrigado. Foi excelente, tá bom? Um prazer, um privilégio ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E na próxima vez, quando tiver aí algum projeto, quiser vir de novo, você está mais que convidada. Vai ser uma alegria. Muito obrigado novamente. Obrigada a você por ter chamado e pode mandar o convite. A gente vai combinando sim, com certeza. Beleza, beleza. Agora a gente vai se despedir da Elaine. Elaine, muito obrigado. Um abraço para você e para a família. E vamos nos despedir também agora
da nossa audiência. Pessoal, mais um episódio maravilhoso do nosso podcast. A Elaine veio e trouxe, olha, uma aula sobre ansiedade. E aí, como você se viu no que a Elaine falou, deixa aqui nos comentários, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa, alguém que está com ansiedade, que a ansiedade está pedindo passagem na vida dele. Compartilhe esse vídeo. E entre em contato com a Elaine. Os links dela, que apareceram na tela, vão estar também na descrição desse vídeo. Caso você queira ter um desenvolvimento emocional, desenvolvimento psicológico, eu vou deixar também aqui os meus contatos para você também entrar na comunidade Horizonte Humano. Lá tem todo um conteúdo preparado para o autoconhecimento e para o direcionamento emocional, tá bom? Então, sem mais delongas, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Obrigado por ter chegado até aqui e lembre-se, cuide-se, porque você também é importante. Um beijo no coração, fique firme, fique forte. Nos vemos em breve.